Você tá falando sério? Venderia sua alma ao demônio pra se transformar uma cantora de sucesso? Pra que você tá afim de gozar com a minha cara, é? Por acaso você é o diabo? Nós voltamos a falar sobre a notícia muito triste desta manhã, a morte do ator Ney Latorraca, aos 80 anos, que lutava contra um câncer desde 2019, estava internado desde o dia 20 de dezembro, no Rio de Janeiro. E nós temos, mesmo nesse dia triste, para falar de uma notícia que a gente não gostaria de dar, mas nós temos o privilégio, o prazer de poder conversar no dia de hoje com um dos maiores atores da história da nossa televisão brasileira. Tony Ramos está ao vivo a partir de agora aqui na Band News FM. Tony, os nossos sentimentos mais profundos para você, que tinha uma amizade, uma relação muito bonita com o Ney. Muito obrigada por conversar com a gente na manhã de hoje. Queria que você falasse um pouquinho sobre a história, como você conheceu o Ney, quais foram os trabalhos que vocês tiveram juntos, todas as lembranças que vocês têm, além da TV Pirata, claro. Bom dia, Tony. Bom dia, Roberta. Bom dia, Coutinho. Bom dia a todos da Band News. Eu estou aqui tentando... Eu ouço, né, tantas pessoas falarem sobre o grande Ney. Eu mesmo tento buscar aqui não só adjetivos para qualificar a grandeza do Ney, mas eu fico engraçado. Vocês estavam falando aí, eu estava acompanhando a programação e eu fico pensando, é um filme que vai passando, um filme da tua própria vida, né? Tantas convivências, principalmente tantas festas de aniversário, almoços, uma particularidade que nós tivemos durante pelo menos uns 30 e poucos anos, que era da nossa saudosa diretora-geral de elenco da TV Globo, Maria Augusta Matos, a nossa Guta. E a Guta, ela promovia na casa dela, que era uma casa assim, um apartamento térreo, no bairro de Botafogo, e ali ela sempre falava o Natal dos solitários, quer dizer, daqueles que não tinham famílias no Rio, ou que não poderiam viajar até Rio Grande do Sul, até o Amapá, até a Bahia, vários colegas de várias regiões brasileiras. Então ela promovia ali ou o Natal dos solitários, ou a Páscoa dos solitários, ou aniversários daqueles que não tinham, porventura, familiares no Rio de Janeiro. E lá íamos todos nós como convidados, né? E quantas vezes o Ney foi, quantas e quantas vezes eu fui. Ney era um grande amigo pessoal da Guta. Então, vocês têm que ter ideia o que eram aqueles aniversários, a hora da oração, que era tudo muito... Havia uma oração que ela mesma invocava pela saúde de todos. E depois ficávamos conversando sobre a cena teatral brasileira. E engraçado que nós falávamos de televisão, é claro que sim, somos pessoas de televisão, mas falávamos muito do teatro, que é o nosso berço, né? O teatro é onde a gente vai a cada noite, quando a pessoa pensa, decorou o texto, a peça é a mesma, o espetáculo é o mesmo toda noite. Não é. Cada público, a cada noite, fornece ao ator e o ator a esse público um espetáculo diferente, apesar de estar usando as mesmas palavras e temas. E o Ney tinha essa consciência, ele dizia, eu posso ter 1000 na plateia ou 80, que eu estarei sempre fazendo como se tivesse ali 10.000 pessoas. Era uma característica do seu temperamento profissional. Generoso, preocupado com todos, chegava no mínimo 2 horas e meia antes para fazer um espetáculo, às vezes desesperado, gravando uma novela, saía correndo para ir para o teatro para fazer a peça. Aí chegava, como que por encanto ele ia baixando a poeira e virando aquele espetáculo. Por exemplo, o Irma Vap, 12 anos em cartaz, ele e o Nanini. O Ney era um ator tão moderno que, quando ele surgiu na cena paulista, ele foi criando ruídos em torno dele, porque quem é? Que ator é esse que nasceu em Santos? Nossa, que coisa moderna, que coisa interessante, poucos gestos e, ao mesmo tempo, surpreendente. Que ator é esse, etc.
E foi esse ator que eu conheci também na TV Tupi de São Paulo, que a Globo chamou. A TV Globo ele estava ainda só fazendo pequenas participações na Tupi, ainda não tinha contrato com a Tupi, nada disso. Quando a Globo falou, esse ator da peça tal, queríamos muito você. Ele ainda comentou, meu Deus, não sei, mas mudar para o Rio, vamos ver o que dá isso. E não saiu mais. O Brasil se apaixonou por ele na novela Escalada, do Lauro César Muniz. A Globo se apaixonou por ele, o contratou imediatamente para sempre. E aí vieram os sucessos que todos vocês sabem. Eu brincava muito quando cumprimentava pelo aniversário, ou nessa época, Feliz Natal, etc., Ano Novo. Eu sempre dizia, meu Barbosa. Eu fazia assim para ele. Ele ria muito e também respondia, Barbosa, respondia para mim, porque por acaso meu último sobrenome é Barbosa. Então a gente brincava sobre essas coisas todas, né? Com muito carinho. E ele era um homem carinhoso, afetivo, afetuoso, e mais do que isso, nossa senhora, eu quero lembrar disso, da espontaneidade dele e da genialidade que era ele criando. Neila Torraca fez a passagem, e eu que acredito muito, está com certeza nas mãos de Deus. Está lá descansando. Quem sabe, se existe essa outra vida, quem sabe se encontrando com Dona Nena, a mãe dele, que ele tanto adorava. É isso. Que belo relato, Tony. Que privilégio aqui da gente, dos nossos ouvintes. E eu queria, antes de mais nada, te agradecer. A Roberta, quando foi te apresentar, te apresentou como um dos maiores atores que nós temos no Brasil, e é mesmo. E além disso, te agradecer demais porque no dia 26 de dezembro, ontem foi Natal, você se disponibiliza a conversar com os ouvintes da Band News FM para falar de um grande amigo, de um colega. Isso também mostra a pessoa que é o Tony Ramos, né? Então, obrigado demais. E você relatando como era o Ney também, né? E eu queria já te perguntar algo um pouquinho mais técnico. A gente lembra dele, nós mais velhos, lembramos do Ney. Eu contei mais cedo, viu, Tony, que minha primeira vez que eu fui para um teatro foi para assistir o Mistério de Irma Vap, dele com o Marco Nanini. Então ele me levou ao teatro, e eu me apaixonei pelo teatro. E a gente lembra dele de vilões, de muita comédia. Você se lembrou, e os ouvintes estão se lembrando com carinho do Barbosa. Era um ator de uma técnica apuradíssima também, né? Claro que sim. E bem observado, Coutinho. Quando eu cito Barbosa, porque isso não há quem nesse mundo que, obviamente, viu o TV Pirata ou que depois teve acesso, não há quem não... Entre nós, principalmente, a gente se encontrava, era engraçado, ia ter o abraço e tal, um olhava para o outro, Barbosa, e era quase que simultâneo, que já tinha virado uma brincadeira. Agora, dizer aquele Barbosa não era, fala lá Barbosa e pronto, não é assim. Juro que não é assim. Existe um tempo dramático, existe um tempo correto. Como o Ney nunca abandonou o teatro, o Ney sempre fez teatro e televisão ao mesmo tempo, podia demorar um pouco mais entre uma peça e outra, por causa do calendário da televisão, que é um calendário puxado e muito longo. Então ele, às vezes ficava 2 anos, 3, mas sempre voltava com um ruído novo de teatro, alguma peça que inquietava o espectador. Então, para dizer, aquele Barbosa é um tempo de alma de personagem. Ele tinha que dizer aquele Barbosa no tempo certo, senão não funcionava. É como contar piada. Todo mundo acha que contando piada já virou um grande comediante. Não. Contar anedota, tudo bem, todo mundo pode, mas ter o tempo certo da alma de uma personagem, só grandes atores, como era o nosso grande Ney, como porque a obra dele está presente no videotape, no cinema e na memória teatral brasileira.
E na memória também do humor, né, que é feito aqui no nosso país, É. das mais diversas formas, Tony. Que tipo de papel você acredita que o Ney gostava mais de fazer, mais de interpretar? A gente lembra de tantos papéis ligados ao humor, mas também de vilões, né? O Ney dava um baita de um vilão. O Ney não era preocupado com o papel em si, o Ney era preocupado com o todo. Como nós, atores mais antigos, sempre fomos, o que nos interessa é uma grande ideia, um grande texto e um grande diálogo que manipula esse texto, que de alguma forma transforma essa ideia, que é um texto chamado storyline, uma linha de uma história geral, que transforma-se numa história maior e que se transforma depois em diálogos. O Ney era preocupado com isso, preocupado na qualidade desse texto. O que queria dizer A, B, C, D, começo, meio e fim. Então, se era interessante, e mesmo que a personagem às vezes fosse meio sisuda, ele tinha um ruído, ele criava um ruído para o Seu Quequé, por exemplo. Seu Quequé é um achado, ele viajando com as mulheres que aquele personagem tinha pelo mundo afora. Olha, é difícil. O Ney é um ator que só mostrando imagem por imagem, dizendo, tá vendo aqui, ó, um apressado ator só diria o texto. Um ator de consciência da alma de uma personagem esperava o tempo para dizer o texto. Nossa, que privilégio que nós estamos tendo. Tony, estamos terminando 2024, um 2024 que para você, acho que você, mais do que nunca, esperando que terminasse logo, né? Mas você está super bem, queria que você falasse um pouquinho e do futuro, 2025, o que nós podemos esperar de Tony Ramos? Bom, eu termino o ano agradecendo a Deus. Quando eu falo Deus, não é da boca para fora. Tem pessoas que não acreditam em Deus e nós temos o dever de respeitar. Cada um tem ou não tem uma crença, ou às vezes tem, ela está embutida e não se manifestou ainda. Mas para mim, eu sempre pensei que a vida é movida por mistérios, que ninguém tem todos eles definidos, mas não tem mesmo. Não adianta aquele ser humano chegar com a verdade absoluta. A verdade absoluta não existe, né? A verdade absoluta ela é a minha, é a sua, é a do espectador, é de tantos. Mas como eu sou um homem muito religioso, e não vai aí nenhum catequizador religioso longe de mim, mas muito longe de mim, vai apenas a minha manifestação, já que eu sou perguntado, questionado sobre isso, eu te respondo com muita tranquilidade. Houve uma permissão de Deus comigo, uma permissão maior, com o susto que eu tive, com 2 cirurgias em 48 horas na cabeça, por um hematoma subdural, que depois viu-se foi de efeito virótico, fazendo teatro, fazendo um filme com a Lília Cabral, e de repente eu acordo numa UTI. Eu pensava que eu estava gravando, né? Era hora de gravar. E eu acordo na UTI, graças à ligeireza e à atenção da minha companheira, que percebeu que alguma coisa não estava indo bem. Então, eu não saio com amargura, não quero ver embora o ano por causa disso, não. Eu quero que o ano, Coutinho, termine naturalmente, no seu tempo. Não é? O que aconteceu comigo foi algo que a natureza explica, que a ciência explica, e que mais que tudo isso, Deus explicou para mim e me permitiu, tanto que 45 dias depois eu terminei o filme e voltei para a minha peça, com a qual eu continuarei ainda no ano de 2025, o ano inteiro. Voltarei com a peça para São Paulo em maio, começo a gravar uma novela agora, dia 10 de janeiro, daqui a pouco, com a permissão de Deus. Então, a vida segue. O ano teve esse susto enorme, mas o ano teve trabalho, teve saúde, a saúde recuperada, tem minha companheira, meus netos, meus filhos. O ano segue. Deixa ele terminar normalmente, sem amarguras. E agora vem o 25. Vamos encará-lo de frente, como eu sempre encarei. A vida é isso. A vida é trabalho,
saúde e, para mim, uma trajetória com um ser maior que nós chamamos de Deus. É isso que me interessa. Muito, Tony, ver você falando assim sobre o ano que passou, sobre tudo que você acabou enfrentando, com a sensatez e com a maturidade de quem sabe olhar a vida seguindo. Muito bonito. Tony, muito obrigada pela atenção aqui com os ouvintes da Band News FM nesse dia triste da morte do ator Ney Latorraca. Obrigada com a atenção e um feliz ano novo para você, com muita saúde e com essa notícia muito boa de que a peça volta aqui a São Paulo. Obrigada. Obrigado, Tony. Quem agradece sou eu, Coutinho, Roberta. Obrigado, muito obrigado mesmo pelo carinho. Desculpe se em alguns momentos a gente... Desculpe não tem que pedir desculpa para emoção, né? Não tem que pedir desculpa, ela acontece. Mas é que perder um companheiro assim, repentinamente, e em seguida vocês fazem uma pergunta sobre como foi o ano está aqui, deixa ele terminar. Eu só posso desejar a todos que nos ouvem ou assistam um ano de luz, de muita paz, de muita saúde, porque sem saúde a vida é uma perfumaria mal cheirosa. Nós temos que ter saúde para que a perfumaria seja de fato de aromas agradáveis, né? Apesar das dificuldades. Eu desejo a todos, indistintamente, um ano de muita paz, muita saúde. O trabalho, a vida, o desfrute da vida, isso vem junto, mas principalmente saúde. Um beijo grande.